Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional falando sobre o livro de Marcos. Sempre quando as pessoas me perguntam, pastor, eu gostaria de começar a ler a Bíblia. Por onde eu devo começar? Eu sempre peço para começarem pelo livro de Marcos, porque é mais fácil de entender. Claro que aí nós, fazendo a leitura agora, viemos do livro de Mateus. Então nós vamos perceber agora que muitas palavras, muitos textos, muitos assuntos que nós vimos no livro de Mateus, eles irão se repetir do livro de Marcos, e alguns não, alguns serão assuntos tratados somente aqui no livro de Marcos. Então, nosso capítulo hoje é o de número 3. Eu aproveito para pedir a você para compartilhar os nossos devocionais e não esquecer de ativar o sininho da notificação e também se inscrever no nosso canal. O objetivo de você se inscrever é para que você possa estar sempre conosco, ouvindo e recebendo estas palavras. Também, quando você comenta alguma coisa sobre o vídeo, ou deixa um joia, um like, gostei do vídeo, é importante, o YouTube vai entender que o vídeo é de conteúdo relevante e que as pessoas estão interagindo com o vídeo. Então, se você puder, depois faça isso, porque senão eu venho aqui, gravo o vídeo, depois o YouTube segura o vídeo e não deixa ele ir para muitas pessoas como nós gostaríamos que ele chegasse. Vamos falar de Marcos capítulo 3, pedindo ao Senhor Espírito Santo a direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por favor, nos ilumina, abre os olhos do nosso coração e permita que de forma rápida e objetiva nós possamos ver as verdades escritas aqui no livro de Marcos capítulo 3. Senhor, que ao estudarmos este texto, a mente, a visão, o conhecimento de todas as pessoas possam se abrir. E onde quer que elas estejam, chegue conhecimento, chegue revelação para elas. Que aquelas dúvidas que talvez ela carregou durante muito tempo venha a ser sanada hoje, apenas na leitura ou mesmo na explicação que nós iremos dar. Portanto, esse é o nosso devocional, esse é o nosso culto diário que estamos fazendo para centenas e centenas e mais centenas de pessoas. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, e assim seja. Graças a Deus. Muito bem, vamos pensar de acordo com o livro de Marcos, ainda falando sobre o sábado. Vocês viram que Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, que ele é Senhor do sábado. Naquele tempo, as pessoas não faziam nada no sábado, tá? E aí nem curava as pessoas. Vamos ver Jesus curando no sábado, vamos dar uma olhada? E outra vez entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi restituída
a sua mão sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia. E de Jerusalém e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal, se lançava sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Nesse texto, nós compreendemos, primeiro, Jesus fez o que eles não faziam no sábado, tá? Então, no sábado, eles eram cheios de regras e, principalmente, nem oravam para as pessoas serem curadas, porque era sábado. Jesus entrou no templo, curou no sábado e fez muitas maravilhas. E, inclusive, saiu dali expulsando os demônios, curando os enfermos. E é isso que nós temos que fazer também, ajudar quem tem problemas espirituais, porque aqui vocês viram que havia muitas pessoas com problemas espirituais e Jesus ajudava essas pessoas, tá? Então, acho que sobre o sábado entendemos, né? Muito bem. Então, vamos lá. Quando alguém vier falar com você sobre a guarda do sábado, por favor, mostre para eles o que aqui aconteceu. Marcos 3, de 1 a 12 e Marcos 2, especialmente 27 e 28. Jesus escolhe 12 apóstolos. Subiu ao monte, verso 13, subiu ao monte, tá? E chamou para si quem ele quis. A escolha foi dele. A escolha é sempre dele. Chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. O poder aqui é para expulsar os demônios. Simão, ao quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe e Bartolomeu, e Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananita, Judas Iscariote, o que o entregou. Judas, infelizmente, herdou esse nome ruim. Escolha dele, né? E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de maneira que nem sequer podia comer pão. As pessoas estavam ali em busca de ajuda espiritual. Os religiosos não ajudavam, eram só regras sobre regras e mais regras. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia: ele está fora de si. Olha o verso 21, uma coisa que você não sabia. Preste atenção aqui no verso 21, está dizendo assim, ó: quando a família de Jesus ouviu que Jesus estava andando com a multidão, curando os enfermos, libertando as pessoas de demônios, foram para uma outra casa. E quando a família de Jesus ficaram sabendo que Jesus estava nesse movimento, sabe o que eles fizeram? Saíram para prender Jesus. Em outras palavras, Jesus está fora de si. Nós temos que internar Jesus, a própria família. Aqui diz os seus. Os seus disseram: ele está fora de si. Nós temos que dar um jeito
de ajudar Jesus, porque ele está fora de si. Vamos ver agora o que é o pecado contra o Espírito Santo, que também é um assunto bastante polêmico na Bíblia, porque as pessoas elas ficam com dúvida. Pastor, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor? Vamos dar uma olhada para vermos aqui o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou acompanhando na outra Bíblia aqui, tá? Então, veja, sabia então no verso de número 21 que a família de Jesus, os parentes de Jesus quiseram internar Jesus, ou prendê-lo, né? Porque dizia assim, ele está fora de si. Ele agora só anda curando, libertando, etc. Versículo 22, vamos lá. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônio. Ele tem demônio, dizia os fariseus, tá? Os escribas. E chamando a si, disse-lhe, por parábolas, é claro, Jesus fala por comparação, contando uma história, e aí a pessoa entender, ela vai ter que pensar ou fazer pergunta para entender o que ele está querendo dizer. E ele contou a seguinte parábola. Como pode Satanás expulsar Satanás? Estão dizendo que eu estou endemoniado. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente. Então, roubará sua casa. É aqui, gente, que tiraram a igreja que até eu frequentei, a IGD, Igreja da Graça, tirou a frase amarrar o diabo, né? Baseado nessa frase aqui, no versículo 27, que eles tiraram essa ideia de amarrar o diabo. Tem que amarrar o diabo. Tá nessa ideia aqui, essa ideia de amarrar o diabo veio exatamente dessa ideia aqui. Só que eu entendo que aqui Jesus está falando dele, Jesus subjugando o diabo, Jesus tomando do diabo aquilo que pertencia a ele. Mesmo que o versículo diz, 27, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa se primeiro não amarrar, tá? Jesus aqui não ensina amarrar o diabo, claro, podemos usar a expressão, né? Mas o correto é fazer o que Jesus ensinou os discípulos. Aqui diz o versículo de número 15, 3,15, volta lá por gentileza, 3,15 diz, nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse poder de curar as enfermidades e expulsar o demônio. Então, a palavra de Jesus nos ensina a expulsar. É o que nós estamos entendendo agora, é expulsar, tá? Até então, na teologia cristã, de acordo com a doutrina bíblica, nós temos que expulsar o demônio, tá? Mandá-lo embora, em nome de Jesus, tá bom? Continuando aqui. Na verdade, digo que todo pecado será perdoado aos filhos dos homens, está no versículo 28, tá? E toda sorte de blasfêmia contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, também será perdoado. E ele diz assim, qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, tá? Nunca obterá perdão, mas é culpado do juiz eterno.
abre parêntese, por que que Jesus dizia isso? Verso 30, abriu parêntese para dizer, porque diziam, tem espírito imundo. Ou seja, eles estavam chamando de demônio o que era o poder de Deus. Então, por exemplo, quando você chama o Espírito Santo ou uma ação do Espírito Santo de demônio, aí você está blasfemando contra o Espírito Santo. Aí é bastante complexo. Por quê? Eu vou terminar a leitura, que aí fica mais fácil da gente comentar aqui. Chegaram então os seus irmãos e sua mãe, estando lá fora, verso 31, mandaram chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disse-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e quem é meus irmãos e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos e irmãs, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. Aqui, quando fala de blasfemar contra o Espírito Santo, gente, ele está dizendo assim, porque dizia que tem demônio. Então, veja bem, Jesus expulsa um demônio, tá? E os escribas estavam dizendo que aquela ação de expulsar o demônio era uma ação do demônio, tá? Então Jesus falou, olha, vocês podem blasfemar contra o Espírito Santo. Como é que eu atribuo? Porque, assim, da forma como Marcos explicou aqui, fica na dúvida pra gente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, embora o versículo 29 ou 30 diz, porque diziam, tem demônio. Nesse caso, para nós entendermos o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, aí nós vamos ter que voltar lá em Mateus, capítulo 12, verso 32, tá? Então, se você volta lá em Mateus, capítulo 12, 32, aí você vai entender o que é a blasfêmia, tá? Mateus 12, 32 diz assim, qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas aquele que falar, se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Então, o problema não é eu criticar a ação, o comportamento de uma pessoa. Por exemplo, eu estou assistindo na internet aqui um vídeo, né? Acabei de assistir o devocional do pastor Zé Maria, aí estou com um tempinho, vou vendo aqui, aí entra um outro pastor. Vamos dizer que esse pastor, ele entra girando, ou caindo, etc. Eu posso olhar e dizer, não gostei, achei que não precisa disso, não gostei do comportamento dele. Entende? Blasfemei contra o Espírito Santo? Não, porque eu não estou criticando o Espírito Santo. Eu estou criticando um comportamento da pessoa. Entendeu? Aí vamos dizer que alguém entrou agora falando em línguas estranhas. Aí eu critico as línguas estranhas. Eu digo assim, eu não acredito em línguas estranhas. Para mim, isso é Aí eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Entendeu? Então, assim, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando eu falo mal do Espírito Santo. Vamos dizer que o profeta falou, entrou o profeta profetizando, eis meu servo que eu falo contigo e tal. Eu digo, olha, a Bíblia diz que eu posso julgar a profecia. Então eu vou pensar no que ele está falando aí. Você está blasfemando? Não, não estou blasfemando, porque a Bíblia, eu não estou duvidando da capacidade do Espírito Santo de falar. Estou duvidando do comportamento do sujeito. Deu para entender? Então, quando você blasfema contra o Espírito, ou blasfemar contra o Espírito Santo, é você duvidar do Espírito Santo. Hoje, por exemplo, com tanta coisa que acontece em nome da fé, você tem que abrir os olhos e ficar olhando. Não duvidar do Espírito Santo e sua capacidade de agir sobre o homem, mas fique atento no comportamento das pessoas, porque pode ser que alguém use o comportamento ou a parte emocional para te atrair
segurar ou às vezes até para tirar proveito da sua fé ou da sua boa fé, tá bom? Bom, acho que expliquei sobre o que é a blasfêmia. Nós já sabemos então que blasfemar contra o Espírito Santo é falar mal do Espírito Santo, é criticar o Espírito Santo e não criticar a pessoa. Existem pessoas que falam assim, não, mas você falar mal do homem de Deus, você não pode discordar do homem de Deus porque ele é autoridade de Deus. Claro que eu posso discordar sim, ué. Não existe homem de Deus acima da média. Todos nós somos falhos e todos nós podemos sim cometer falhas e todos nós estamos sujeitos a ser corrigidos, entende? Vamos agradecer então? Vamos lá para o capítulo 4. Vamos para o capítulo 4 então. Tem a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda, e a tempestade foi apaziguada. Capítulo de número 4, tá? Vamos lá então, porque tem muita coisa boa vindo para frente. Esse próximo capítulo 4, gente, eu gostaria que você desse uma atenção especial nele. Se você puder ler antes, leia. Quando eu vier, aí fica mais fácil de nós apenas fazer o comentário, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, pela vida de cada pessoa. Senhor, Deus e Pai, te agradeço em nome do teu santo e amado Filho Jesus. Te peço, meu Deus, guarda cada pessoa, abençoa cada pessoa, meu Pai. Estende as tuas mãos para ajudar a cada pessoa com as tuas mãos estendidas e com a tua bênção sobre elas. Ó amado Salvador, entrego nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa, cura, liberta quem está orando conosco agora. E eu repreendo toda força negativa, toda força maligna, eu repreendo tudo aquilo que não é de Deus, da vida deste homem ou desta mulher. Em nome de Jesus, ordeno que saia em nome de Jesus e que ela seja abençoada. Amém? Graças a Deus e amém. Graças a Deus. Muito bem. Amanhã voltaremos com mais um devocional. Muito obrigado. E se você tiver alguma dúvida, por favor, pode utilizar o nosso WhatsApp e falar conosco também, tá bom? Deus abençoe. Gratidão pela sua vida.